Oi, aqui é a tia Mônica. Hoje eu e o Heitor viemos trazer uma palavra do nosso devocional, tá bom? Hoje eu vou falar com vocês sobre Neemias, tá? Neemias, no capítulo 2 ainda, ele começou a falar sobre o desejo que estava no coração dele, que era de reconstruir o local onde seus pais haviam sido sepultados, né, enterrados. Daí, no versículo 11, ele fala assim, que ele foi lá com alguns homens, né, que tinham sido encaminhados pelo rei para seguir junto com ele. E o que aconteceu? De madrugada, ele acordava durante 3 dias seguidos e ia com o seu cavalo e andava em volta dos muros de Jerusalém. Ele observava, ele olhava bem para ver as rachaduras, para ver as imperfeições, para ver o que ele ia precisar para poder reconstruir aquele lugar, né? Se ele ia precisar de tijolos, né? Aquela época, talvez de madeira, o que será que ele ia precisar para poder reconstruir? Então ele andava, ele olhava, mas ele não falava para os homens que estavam junto com ele o que ele estava fazendo. Ele apenas tinha no coração dele o que ele ia fazer, o que Deus colocava no coração dele, que era o desejo de reerguer aqueles muros, né? De reconstruir. Então ele foi lá e observou todo aquele muro. Vamos lá, eu vou dar um exemplo então, tá? Baseado nos dias de hoje, tá bom? Mãe, vamos lá. Oi. como que é esse muro? O muro? O muro de Jerusalém, ele estava destruído, ele estava com rachaduras, ele estava muito feio. Não. Tinha uma parte que tinha pegado fogo. No cemitério? Não, era uma cidade de Jerusalém. Daí de Jerusalém? Era uma cidade onde os pais de Neemias moravam, que eles foram sepultados lá, que eles ficaram muito velhinhos e morreram lá. Então, eles queriam reconstruir aquela cidade, porque era uma cidade onde Deus sentia muita felicidade para aquele lugar, Jerusalém, tá bom? Mas tinha prédio? Não, era uma cidade muito antiga, tá? Ó, saber o que fazer. O que você precisa ter para poder fazer a tarefa de casa da escola? O que você precisa ter, Heitor? Um bastão de cola, uma tesoura, um lápis e uma borracha. Ótimo, para poder fazer as atividades. Ele pensou então no que ele precisava. Então, se ele for fazer atividade, ele vai colocar todas as coisas na mesa para poder fazer a tarefinha, né? Vamos lá. E você, hein? Sem olhar na sua agenda, você não consegue lembrar o que a professora pediu para você fazer de tarefa, né? A gente não lembra. Então, sem o caderno e o lápis, simplesmente não dá para escrever. E se a tarefa for de artes, não será possível fazê-la sem lápis de cor, canetinha, giz de cera, né? Então, antes de começar uma tarefa, temos que saber o que precisamos ter nas mãos, para então conseguir cumpri-la. Então, quando pensamos em realizar alguma coisa, nós precisamos nos organizar, pensar e buscar as coisas que nós precisamos, tá? E, na maioria das vezes, quando a gente não consegue fazer, nós pedimos o quê? Auxílio de Deus. E Deus nos mostra como nós devemos fazer, tá? Então, vamos lá. O Heitor tinha separado também uma atividade no livro dele de atividades, tá? Deixa eu mostrar a capa aqui, Heitor, pra eles. Ó. 365 atividades bíblicas, tá? 365. Daí, vira assim. Eu vou escrever atividade aqui. Ó, tá? Isso. Ele vai falar para vocês, tá? Ó, são coisas que nós devemos e não devemos fazer na igreja, né, Heitor? Pegar um lápis. Então tá. Essa atividade aqui
são coisas que estão certas e que estão erradas, né? Errada Vamos lá. é o O Heitor quer primeiro. mostrar hoje, tá, gente? Primeiro, esse é o Falar alto. Errado, isso mesmo. Orar a Deus. Certo, vamos lá. Participar das atividades. Opa, isso. Estragar os móveis. Errado. Sujar o ambiente. Errado. Ouvir com atenção. Certo. E fazer silêncio na hora do culto. Certo. Parabéns, Heitor. Então, gente, ele sempre faz alguma atividadezinha, o Donato também. A gente reflete sobre as palavras, né, Heitor? Sim. Sobre os ensinamentos. Então, agora a gente vai encerrar o nosso momento com a nossa oração, tá bom? Vamos pôr a mãozinha, Heitor? Faz aquela mãozinha de oração. Isso. Senhor Deus, Senhor Deus, preciso da tua ajuda preciso da tua ajuda para me organizar para me organizar de forma de forma que eu sempre consiga que eu sempre consiga cumprir minhas tarefas cumprir minhas tarefas e fazê-las e fazê-las da melhor forma possível. da melhor forma possível. Amém. Amém. Então, quando vocês estiverem com dificuldade para fazer suas tarefas, vamos procurar ajuda de alguém, tá? Nessa época agora que tá, né, esse vírus, essa pandemia, que as crianças estão em casa tendo aulas, vamos pedir ajuda, tá? Vamos pesquisar na internet. Se você anda muito assim preocupado ou até nervoso com tantas tarefas, ora, pede para Deus te ajudar a organizar o seu tempo, seus pensamentos, né? Para que você consiga fazer todas as suas atividades, tá bom? Então tá, fiquem com Deus, um beijão, tchau!